Meus amores, o celular tá meio ruim, né? Parece que quer queimar. Mas queimar não, tá repreendido, em nome de Jesus. Meus amores, olha, eu vou soltar pra vocês aqui, vai ser Cantares. Por quê? Porque eu vou soltar o sonho do sacrifício de Jesus, vou soltar o sonho do arrosa. Meus amores, porque Jesus me mostrou, é pra me soltar, não é pra me guardar. E se eu fizer contra a vontade dele, ele vai ficar triste comigo. Ele vai dizer assim, o que? A minha rosa, que eu deixei ela nesse tempo, ela tá falhando comigo. Eu não vou fazer isso com ele, entendeu? Ele é um homem muito lindo, muito maravilhoso. E jamais eu faço isso, né? Os olhos dele são lindos, encantadores. Mesmo tu viu, vissem os olhos dele. É maravilhoso, entendeu, meus amores? Lindo, 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 lindo. Olha pro céu, meus amores. Olha pro céu, glória a Deus. Por quê, meus amores? Meus amores, nas coisas mais simples eu vejo ele, você acredita? Ele é muito maravilhoso. Já queria estar com ele, não queria estar aqui nessa terra com vocês, não. Eu confesso a vocês que eu já queria estar com ele, entendeu? Nos pés dele. Não aqui nessa terra, ele tá do meu lado, sim, tá sim, mas ele tá invisível. Eu queria poder estar sabendo qual lado que ele tá, tocando nele, entendeu, meus amores? É muito maravilhoso. E ter a companhia de um grande homem, né? Jesus de Nazaré é um grande rei. Nosso Galileu, glória a Deus. Eu fico imaginando. Eu solto pra vocês mesmo, meus amores. Meus amores, olha, eu vou soltar o sonho da Rosa, eu vou soltar a questão das escrituras. Eu chego, tô suando. Meus amores, olha, é Cantares 2 e vou soltar o sonho da Rosa. Agora eu vou soltar Cantares, tá bom? Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava num canto. Aí quando eu vinha pra minha casa, eu tava no canto, eu não tava me sentindo bem, né? Não tava me sentindo bem lá, não tava desconfortável. Aí eu peguei e disse assim, não, vou voltar, vou me embora pra minha casa. Aí, meus amores, eu vim pra minha casa, andando bem devagarzinho, vinha bem devagarzinho no meio do caminho, quase me arrastando. Aí eu vinha, né? Aí, meus amores, quando eu cheguei assim na frente da minha casa, aí eu olhei pra cima do telhado. Quando eu olhei pra cima do telhado, eu vi uma rosa enorme, grande, mas grande mesmo. Não é rosa pequenininha, não. É uma rosa assim, bem grande mesmo. Ela tinha duas cores, que é a cor do céu, é azul e branco. Numa parte dela ela tinha azul, na outra parte ela tinha branco, da cor das nuvens, branca assim da cor das nuvens, entendeu? E numa pérola dela branca tinha um arco-íris. Na hora que eu vi essa rosa eu me acordei. Aí, meus amores, eu fiquei, fala, meu Deus, eu pensei logo assim, meu Deus, será que é alguém que... Porque eu fiquei pensando besteira, meus amores. Quando Jesus começou a conversar comigo, foi no livro de Cantares. Tá marcado aqui, no livro de Cantares, tá marcado o dia. Eu conversei, eu fui pra igreja, eu cheguei lá, me desgostei e chorei muito, né? Porque eu vi as portas da igreja fechadas no sábado. Aí, meus amores, eu vim embora pra minha casa chorando. Aí eu peguei, abri logo o livro de Cantares. Aí, mas eu não sabia nem que existia o livro de Cantares. Aí eu disse assim, vale, Cantares, eu achei que era um cântico, né? Aí, meus amores, eu disse assim, no livro que eu abri, eu marquei, tem 2 versículos marcados. Aí, meus amores, eu li. Foi o que eu perguntei a Jesus. Jesus me respondeu no livro de Cantares. A Bíblia é tão grande, eu abri logo no livro de Cantares, no versículo que ele queria falar comigo, não é coincidência. Pois então, pois foi isso que aconteceu. E, meus amores, olha, eu fui pro livro de Cantares, né? Abrindo, lendo o livro de Cantares, eu não imaginava que eu ia entender o sonho que ele me deu no livro de Cantares, não. Pois no livro de Cantares tem essa rosa que eu vi em cima da minha casa. Ela é tão linda. Ó, vou ler pra vocês aqui. É Cantares 2 e o versículo 2, ainda vou ler 2 versículos. Eu vou ler o versículo. Vou ler o versículo. Como é isso aqui mesmo, meu Deus? Vou ler o versículo 2. Acho que é assim que tem aqui. É o versículo 2. É o versículo 2. É o versículo 1 e o versículo 2. Eu acho que é assim. É. É não, meus amores. É o versículo. Meus amores, eu tô confundindo aqui. É o versículo. Tô tentando me entender esse versículo. É o versículo 1 e o versículo 2 que eu vou ler para vocês. Que é para vocês entenderem o significado dessa rosa em cima do telhado da minha casa. O rosa linda medonha. Ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Você está vendo aí, ó? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Vocês entenderam, né? Agora eu vou para outro versículo, versículo 2. Aqui é bem dizer assim o versículo 1, né? Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Entendeu aí o versículo 2? Aqui é o quê? Aqui é o noivo falando,
Tá vendo, meus amores? Bora lá. Agora eu vou soltar aqui. Entreguei pra vocês. Esse aqui é o significado do sonho da rosa, entendeu? Aí, agora eu vou soltar pra vocês o quê? O sacrifício de Jesus, que Jesus apareceu pra mim. Ele apareceu pra mim do jeito que fizeram ele subir o Gólgota, né? Assim, lá, a cruz, né? Então, ele apareceu daquele mesmo jeito. Aí, meus amores, eu vou soltar o sonho pra vocês e vou soltar o quê? 2 versículos no livro de Cantares que tá falando sobre o que eu fiz e tá falando sobre essa pessoa, entendeu? Presta atenção, ó. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Aí, meus amores, eu tava num canto assim, de frente. Não sei se era mato, sei lá o que que era, sei que eu tava num canto. Aí, meus amores, quando eu olho pra trás de mim, eu vi Jesus descendo uma rua. Era uma subida e ele vinha descendo, descendo. Ele vinha com a coroa de espinho na cabeça, vinha todo ensopado de sangue até os pés. E ele vinha de cabeça baixa, ele vinha descendo de cabeça baixa. A rua que ele vinha descendo, como é que chama, meu Deus, os comércios estavam tudo fechado. Os pontos de comércio estavam tudo fechado. Não tinha um pé de pessoa no meio da rua. E Jesus vinha descendo sozinho a rua. Aí, meus amores, quando eu vi ele, eu não aguentei não. Eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou, eu me acordei. É porque eu me lembrei de outro detalhe do sonho, que Jesus vinha descendo descalço. É muita ruindade, né, que fizeram com ele. Meus amores, deixa eu terminar de contar, porque já me dá logo uma tristeza. Ele vinha descendo, né? Quando eu avistei ele, eu contei pra vocês do jeito que eu vi Jesus, entendeu? Meus amores, quando ele vinha descendo, quando eu avistei ele, quando eu virei assim, que eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou, eu me acordei. Vou contar mais outro detalhe desse sonho. Quando eu abracei ele, Jesus tampou a cabeça e Jesus limpou daqui, porque isso aqui estava todo vermelho, não tinha um canto do corpo dele que tivesse branco. Tava tudo lavado de sangue. Aí Jesus limpou daqui até que a ponta, acho que assim um pouquinho acima do joelho dele, né? E o pano que estava transpassado na cintura dele, quando eu vi ele, quando eu me virei que eu vi ele, quando eu me virei assim que eu vi ele, né? Eu vi ele completo, dos pés à cabeça. Quando eu vi ele, quando eu vi ele vinha descendo, a parte de que ele usava, que crucificaram ele, né? Aquela parte do pano que estava transpassado na cintura dele, estava da cor de vinho. Tava da cor de vinho o pano na cintura dele. Quando eu abracei ele, o pano tava bem vermelhozinho. Ele limpou o pano e limpou essa parte aqui dele. Aí eu encostei a cabeça nos peitos dele, aí eu abracei ele, encostei a cabeça nos peitos dele, ele me abraçou e me cobriu com um manto. Aí, meus amores, me acordei. Aí eu disse assim, eu fiquei um dia preocupada. Fala, o que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer me dizer com esse sonho? Aí, meus amores, eu lendo as Santas Escrituras, lendo. Aí eu comecei a entender, disse assim, fala, será que abandonaram Jesus no Evangelho? Se abandonaram Jesus, eu não vou abandonar ele, não. Eu vou ficar pregando o Evangelho. Se fizeram isso contigo, Jesus, eu vou fazer isso, não. Vou ficar pregando o Evangelho. E isso eu fiz, e você nem entendeu, já estava escrito nas Santas Escrituras. Estava escrito aqui no livro de Cantares. No livro de Cantares é a passagem do rei Salomão, entendeu? Salomão foi antes de Jesus, vocês entenderam, né? Então, já estava escrito antes de Jesus. Já estava escrito, Salomão deixou escrito isso aqui, que foi Salomão, isso aqui foi Jesus já, entendeu? E foi isso que aconteceu. Preste atenção no detalhe desse versículo que eu vou soltar para você. Eu fiz sem nem saber. Quando eu li isso aqui, eu entendi o que foi que eu fiz. Quando Jesus apareceu para mim, me mostrando que estava abandonado no Evangelho, eu fiz isso aqui que está escrito nesse livro de Cantares. É Cantares 3 e o versículo 6. Preste atenção que foi que eu fiz, olha. Que foi isso que eu disse. Jesus, se tu estiver abandonado, tu não vai mais estar só. Eu vou estar do teu lado. Quando uma pessoa fica do lado da outra, não é coluna, não? Foi isso que aconteceu. E aqui tem todos os detalhes para vocês entenderem, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Então, dos mercadores, meus amores, é do celular. Aqui a gente bota o quê? Ó, tem duas passagens aqui, ó.
uma coluna de fumaça. Então, a pessoa que se levantou com ele não vai durar muito tempo aqui não, entendeu? E porque, meus irmãos, a gente tem que entender, ó, peraí, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso de todos os pó dos mercadores? E Jesus apareceu para mim em sonho novamente, mostrando que estava pregando o evangelho mais eu, entendeu? Mais alto. Ele me mostrou que estava pregando o evangelho na internet, mas eu estava aqui e ele estava aqui do meu lado pregando o evangelho. Então, meus amores, entreguei para vocês esse sonho, entendeu? E ainda tem mais outro versículo também, tem tudo a ver com o que está escrito aqui, com o sonho que eu tive com Jesus e o que eu fiz, entendeu? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira, no livro de Cantares. Aí muitas pessoas rejeitam o que está escrito. Muitas coisas acontecem nas Santas Escrituras e as pessoas não percebem. Por quê? Porque não lê as Santas Escrituras, lê o que querem e deixa as outras coisas de lado. Muitas pessoas só se atentam que no livro do Apocalipse, em algumas parábolas que Jesus disse que agrada para elas soltar para as ovelhas, elas soltam. Pois eu solto para vocês, que vocês estejam vigilantes, que Jesus, a qualquer momento, Jesus está voltando. O nosso quê? Jesus é o quê? O esposo, nós somos o quê? A noiva do cordeiro. Então, a noiva está esperando o noivo, a qualquer momento o noivo pode vir, entendeu? Vou repetir de novo para vocês, ó. E vou mostrar algo para vocês no livro do Apocalipse, que está escrito sobre a respeito desse sonho, para vocês verem como Jesus estava abandonado. O que ele me mostrou já estava escrito lá no livro do Apocalipse, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Meus amores, meu tá ruim, tem hora que ele quer embaraçar. Mas eu li todinho pra vocês. Agora bora pro livro. Ó, aqui foi Cantares 6 e o versículo 10 que eu li pra vocês, tá bom? Davidson! Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo com esse versículo aqui, que é para vocês entenderem o sonho que eu tive com Jesus. Do jeito que eu entendi, vocês vão entender. Porque para Jesus aparecer sozinho, descendo uma rua de subida, Jesus não ia subindo, Jesus ia descendo. E ele que todo sujinho de sangue. É o que? O sacrifício dele que as pessoas abandonaram. O que foi que Jesus nos ensinou? O que foi que Jesus ensinou os discípulos dele no começo do evangelho dele? O id, e foi isso que fizeram. E é isso que está falando no livro do Apocalipse. Ó, Apocalipse 2, o versículo que? Eu vou ler 3 versículos para vocês, mas o mais importante é o versículo 4 e o versículo 5. Porque o 3 vocês estão fazendo direitinho. Mas o 4 e o 5 vocês estão falha perante a ele. Mesmo tu tá falando para quem? Tu falando em geral. Menos para os ímpios, porque para os ímpios não sabem o que é o que. Não aceitaram a salvação, não estão andando com Jesus, entendeu? Lembrai vós de que? Da parábola que Jesus contou nas Santas Escrituras, que tinha 72 pessoas. Ele pegou de 2 em 2 e enviou para os cantos onde Jesus ia. Entendeu? Lembrai dessa parábola. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Jesus reconhece o que os pastores, os guias fazem por ele na casa dele. Mas Jesus tem algo contra vocês e ele explica muito bem no versículo 4, ainda fala com vocês pedindo um arrependimento no versículo 5. Preste atenção, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor, Meire? O primeiro amor é o que Jesus fez. Juntou os discípulos e começou a enviar ele o quê? Para pregar o evangelho. É o id de Jesus que deixaram. Ó, vou repetir de novo. Ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O id de Jesus. Preste atenção aí que é que Jesus vai dizer no versículo 5, ó. Lembra-te
pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus está pedindo para vocês fazer o quê? As mesmas coisas que Jesus fez e os discípulos fizeram no início, entendeu? Ó, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Eu leio só esses 3 versículos, sabe por quê? Porque Jesus já deixou muito bem claro. Se vocês não voltarem as coisas como era no início, então Jesus vai vir sobre vocês. Jesus vai vir sobre vocês e ainda vai tirar do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres, entendeu? Então, meus amores, Jesus foi muito bem claro. Não precisa ser mais claro do que isso não, entendeu? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja é eu, igreja é vocês. Não é aquele templo não, aquele templo ali é uma casa de oração. Construída pelas mãos dos homens pra gente se reunir lá dentro, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Encerrei. Uma boa tarde e uma boa noite, que eu não sei que hora vocês vão assistir o vídeo. Curte, comente e compartilha. Espalha a palavra de Deus, entendeu? Porque Jesus já está às portas e nós não temos muito tempo mais a perder, não. Leva o ID de Jesus, entendeu? Jesus está vendo. Jesus está de olho nas pessoas o quê? Que estão do lado dele, que estão levando o evangelho dele adiante. Fui.